Seja bem-vindo, o UDC Notícias está começando com os principais assuntos de Foz do Iguaçu. Veja as manchetes. Moradores de Foz estão mais endividados do que no ano passado. Números da Receita provam a intensidade do contrabando na fronteira. O risco do calor em excesso para os animais de estimação. Nova lei regula o funcionamento dos food trucks na cidade. E os atletas que se preparam para o Paranaense de Slackline. Agora no UDC Notícias. O ano mal começou e os moradores de Foz estão mais endividados do que antes. E as projeções dos economistas não são das melhores. Um levantamento feito pela ACIF, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, revela que aumentou o número de inadimplentes na cidade. Porém, em relação às vendas, o crescimento foi de 4%. A inadimplência de janeiro de 2016 foi de aproximadamente 13%, né, contra 4% em janeiro de 2015. Então foi uma alta bastante significativa. E 2015, como um todo, nós tivemos uma média ao longo do ano de 9%, que já foi também o índice de inadimplência mais alto desde que a gente monitora o índice. Então, agora, em contrapartida, além do aumento da inadimplência, nós tivemos o aumento das vendas em Foz do Iguaçu em janeiro. A gente estima aí que em torno de 4% a 5% mais do que o mesmo período do ano passado. Então, ajudou a equilibrar um pouco a economia. Para evitar isto, o consumidor deve manter o controle no orçamento doméstico e fazer as contas realmente com aquilo que vai conseguir pagar. Principalmente agora nessa fase do ano, com material escolar, IPVA, logo aí vai ter IPTU, a tendência é o custo de vida aumentar logo no começo do ano. Então, se a pessoa não estiver bem planejada, ela pode acabar se tornando inadimplente e entrando no banco de dados de devedores. E do ponto de vista do comércio, esse é um momento muito importante para utilizar as ferramentas de proteção ao crédito, como o SPC, para que possa consultar todos os consumidores e fazer as vendas seguras, dentro da real capacidade de pagamento dos consumidores. Com a alta do dólar, o número de paraguaios e argentinos aumentou, o que ajudou bastante para equilibrar as contas. Do ponto de vista do comércio, então, é importante ficar atento a isso, né? Promoções específicas, procurar atender esse público estrangeiro que está alimentando a nossa economia e que está sendo importante aí para esse início de ano. O prefeito Reni Pereira sancionou esta semana a nova lei que regulamenta o funcionamento dos food trucks. São essas cozinhas móveis que vendem e transportam alimentos de forma itinerante. A nova legislação determina que quem trabalha com food trucks deve ter um documento de liberação que é emitido pela prefeitura, o termo de permissão de uso. A permissão terá validade de 2 anos. Até então, os donos desses veículos atuavam como microempreendedores individuais. O projeto de lei é de autoria do vereador Fernando Duso e foi aprovado na Câmara no fim do ano passado. Foz do Iguaçu tem o maior número de apreensões de contrabando no Paraná. Ano passado, 80% do que foi apreendido pela Receita em todo o estado entrou por aqui. No ano de 2015, houve uma queda nas apreensões da Receita Federal, mas mesmo assim, os resultados são considerados positivos. No ano de 2015, foram 1.035 operações realizadas aqui, o montante de mercadorias apreendidas foi de 353 milhões e nós tivemos 150 prisões em flagrante devido a contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, munições. Então, os resultados do ano de 2015 foram bons? Sim, foram considerados bons. Foram resultados inferiores aos obtidos em 2014, o ano anterior, na faixa de 30% menor. E isso se explica principalmente pela situação econômica do Brasil no ano de 2015, atrelado à alta taxa de câmbio, né? A nossa moeda nacional ela se desvalorizou muito frente ao dólar. Isso fez com que os produtos importados deixassem de ser tão atrativos. E esse foi o principal motivo dessa queda nas apreensões em 2015. Este ano, as operações em combate ao contrabando continuam. Bom, esse ano as atividades continuam. Nós estamos, nesse momento, com a Operação Parajás, aqui no Mato Grosso do Sul, ali na região de Mundo Novo. As nossas equipes estão prestando apoio lá. E nós teremos outras operações aqui. A programação ela é semanal. Nossas equipes atuando tanto
aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como no posto fiscal Bom Jesus, nos postos da Polícia Rodoviária Federal, que também temos parceria com as instituições, e também nas estradas vicinais, Barranca do Rio, Lago de Itaipu, as operações continuam. 80% das operações feitas pela Receita Federal são realizadas aqui em Foz do Iguaçu. Isso porque a cidade tem fronteira com Argentina e Paraguai, por onde entra o maior número de contrabando no Brasil. Nós temos aqui uma atividade que ela é mista, ela é tanto tributos internos como controle aduaneiro. E nós temos aqui a situação da Ponte Internacional da Amizade, que é uma situação que só existe nesse lugar no Brasil. É onde ocorre o maior número de importações no regime de bagagem de bens de viajante que entram no país com produtos importados. Só concorre aí com grandes aeroportos como Galeão, Guarulhos, que tem os voos internacionais. Aqui nós temos a maior fronteira terrestre do Brasil. E é por esse motivo que nós temos uma grande entrada de forma ilícita de produtos importados, que ocorre principalmente quando os viajantes trazem produtos com fins de comercialização, para fins comerciais, o que é proibido no regime de bagagem, porque o viajante ele só pode trazer bens para o seu próprio consumo, os bens são pessoais e intransferíveis. E é por esse motivo que Foz do Iguaçu concentra aí 80% das operações de repressão ocorridas aqui no estado. Você vai ver ainda nesta edição a previsão do tempo e a cotação das moedas aqui na fronteira. E ainda, não somos só nós humanos que sofremos com o calor. O UDC Notícias vai mostrar daqui a pouco como você pode ajudar o seu animal de estimação a enfrentar as altas temperaturas. A gente volta já.